Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o professor Luciano Nascimento e hoje nós vamos ver que a língua varia. Esse é o assunto da nossa aula. Na aula anterior nós vimos que a língua ela é uma seleção e combinação. E por ela ser uma seleção e uma combinação, né, nós temos várias opções de selecionar e combinar as palavras para formar um enunciado. Então, nós vamos ver que, devido a isso, a língua ela sofre variações devido a essas escolhas que nós fazemos, certo? Então, agora eu vou passar uma apresentação de slides e aí eu vou explicando esse assunto novo para vocês, tá certo? Então, gente, vamos à nossa explicação. A língua varia. E aí, para começar, você já viu um anúncio publicitário de um outro país? Né? Algum de vocês aqui já viu um anúncio de um outro país? Você acha que você conseguiria ler o que tenha sido publicado, por exemplo, num anúncio publicado em Moçambique? Você acha que você conseguiria entender um anúncio que foi publicado, por exemplo, em Moçambique? Aí tem uma questão aqui, ó. Os moçambicanos, assim como os brasileiros, eles falam a língua portuguesa. Olha só que legal. Vocês acham que isso ia facilitar? Talvez, né? Eu acho que sim. Eu acho que por ser um anúncio publicado no mesmo idioma que o nosso, talvez a gente tenha uma certa facilidade para entender. Mas vamos ver o anúncio na prática. Aqui, ó, o anúncio, nós temos aí uma van que está indo para a praia, provavelmente, porque a gente vê que tem uma prancha de surf aí, né? E eles tem uma galera aí dentro do ônibus e eles estão indo para a praia. E aí o anúncio diz assim, ó, Malta reunida, isto e muito mais tu encontras no verão amarelo. Veja só que interessante. Vocês conseguiram entender a mensagem? Talvez a palavra Malta, né? Vocês sabem o que é Malta? Malta seria a mesma coisa de dizer turma. Por exemplo, ó, turma reunida, isto e muito mais tu encontras no verão amarelo. Né? Deu para entender, né? Tirando aí a palavra Malta, que eu acho que vocês não conheciam, o resto dá para entender tranquilamente, né? Mas aí tem mais umas questõezinhas que nós vamos analisar agora com mais calma. Por exemplo, certamente, né, para nós brasileiros, é bem mais fácil compreender um anúncio publicado em Moçambique do que um alemão ou um japonês, né, que fala outro idioma. Mas, mesmo sendo um falante do português brasileiro, tem algumas diferenças aí entre o português falado em Moçambique e o português falado no Brasil. Diferenças na pronúncia, né, que nós chamamos de sotaque, e também na forma como eles constroem as frases. Vamos olhar isso mais direitinho? Ó, você reparou no pronome tu na frase? Por exemplo, ó, isso e muito mais tu encontras no verão amarelo. As propagandas aqui do português brasileiro, elas costumam usar o você em vez do tu, né? A gente vê na televisão muitas propagandas falando de verão, essas coisas, e sempre eles utilizam mais o você, é mais comum o você do que o tu. Então, essas formas diferentes de empregar a língua, elas são chamadas de variedades linguísticas, que é quando eu utilizo diferentes palavras, né, para dizer a mesma coisa, como no caso do tu ou do você. É isso que nós chamamos de variedades linguísticas, as diversas escolhas que eu posso fazer para dizer a mesma coisa. Né? E aí, Moçambique, ele é um país da África, que, assim como o Brasil, ele também foi colonizado por Portugal, por isso que lá eles falam também o português. Mas, apesar de Moçambique ter sido colonizado por Portugal, né, assim como aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram lá em Moçambique, já haviam falantes, já haviam pessoas lá. Então, eles já tinham sua própria língua. E essa língua ela entrou em contato com o país de Portugal, e aí isso causou variações. Lá aconteceram variações de um determinado tipo e aqui aconteceram variações de outro tipo. E essas influências, elas continuaram a acontecer, né? Nós tivemos aqui no Brasil influência de povos estrangeiros de outros lugares, e lá em Moçambique também eles tiveram. Então, essas línguas, elas sofreram influências diferentes. Por isso que tem uma diferença maior entre o português daqui falado no Brasil, o de Moçambique, e até mesmo o português de Portugal.
porque eles também sofreram influências diversas depois disso, né? Depois que eles chegaram aqui no Brasil e foram, enfim, colonizaram o Brasil. Né? Ao longo dos anos, as línguas elas vão sofrendo alterações e por isso que dá essa diferença. Essa diferença, no entanto, ela não acontece só entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Por exemplo, dentro do próprio território brasileiro, acontecem variações. Por exemplo, as variações relacionadas às várias regiões que tem no Brasil, né? Nós temos diferentes regiões do Brasil, nós somos um país imenso, então, de acordo com a região, a língua vai sofrer variação. De acordo com a área urbana ou rural, as pessoas que moram na zona urbana, elas falam de um jeito, já da zona rural, elas têm um jeito diferente de falar. De acordo com a idade do falante, vocês concordam que um falante idoso, ele fala diferente, por exemplo, de um adolescente, né? De acordo com a escolaridade e de acordo com situações em que se prega a língua. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui de um mesmo rapaz, onde ele utiliza diferentes variedades da língua em diferentes situações. Vamos conferir? Aqui, ó, eu tenho aqui em várias situações o mesmo rapaz. Aí aqui nessa primeira situação ele está no carro e aí ele liga para a mãe dele e diz assim, ó, tô aperreado, maninha. Não deixei ela aí, não. Não deixei ela aí. Não acho essa carteira. Ele está falando aqui com a mãe dele. Aí ele foi, né? Provavelmente ele está chegando aqui no emprego, no trabalho, né, no outro quadrinho, ele diz assim, fala Pedro, bom dia, tudo tranquilo? Aí no outro quadrinho ele está falando aí provavelmente com um cliente da empresa que ele trabalha. Aí ele diz, bom dia, sente-se por favor, vou explicar como funciona a estrutura da empresa. Né? E aí depois ele sai da empresa e aí ele está falando com a namorada. Ele diz assim, ó, oi amor, desculpa o atraso, chegou um cara quando eu já tinha saído. Viu como ele empregou aí diferentes variedades da língua em diferentes situações? Para falar com a mãe, ele falou de um jeito, para falar com um amigo, ele já falou de outro jeito, para falar com um cliente, ele já falou de um modo diferente, e para falar com a namorada, ele usou outro tipo de linguagem, outro tipo de variação linguística. Essa é a variação que nós dizemos que ela se adequa ao contexto de uso. Conseguiram entender? E aí, ó, a variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas, não só no português. Todas as línguas elas sofrem variação. A língua sofre mudanças conforme o tempo passa e em razão do contato com outras línguas. As particularidades de cada falante, como a sua idade, o nível de escolaridade, também fazem com que a língua, as particularidades do falante, como a língua, como a escolaridade, a idade, também fazem com que a língua não seja a mesma para todos, não seja falada do mesmo modo entre todos os falantes. Além disso, a língua também ela é empregada de modo diferente em situações que exigem maior ou menor formalidade, como foi o caso aí do rapaz, né? Vocês viram que, de acordo com o ambiente que ele estava, ele ele usou variedades mais formais, como no trabalho, e menos formais, como com a namorada, com o amigo ou com a mãe. Mas mesmo dentro dessas menos formais, também tem diferenças, né? Eu falo com a minha mãe de um modo diferente que eu falo com um amigo, ou com a minha namorada, né? Por exemplo. E aí, devido a essa enorme variação que tem na língua, nós temos que ter muito cuidado com uma coisa chamada preconceito linguístico, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos ver o que seria preconceito linguístico. Vamos ver aqui, ó, essa tira. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Veja só aqui o que é que o homem está falando. Que linguajar é esse? Ele está numa praia, né, junto com um surfista, e vocês podem ver que ele está vestido de um modo diferente do surfista e falando um linguajar diferente. O surfista não entendeu nada. Por que será que isso aconteceu? Porque ele está aí fora do contexto de uso, né? Essa linguagem que ele está usando, apesar de ser muito formal, de ser uma linguagem
muito formal, ela é inadequada para essa situação aí. Ele deveria usar um linguajar mais adequado à situação, né, para poder conseguir se comunicar com as pessoas que estão aí, no caso, o surfista. Ó, o humor da ilustração ele é criado justamente por isso, né, pela inadequação entre a fala dos personagens. Esse personagem ele se veste e fala de uma maneira que não é esperada para a ocasião, né? Mesmo que seja uma pessoa que tem um emprego formal, se ele chegar na praia, ele tem que adequar a linguagem dele àquele ambiente, né? Ele não vai falar na praia igual ele fala no emprego dele, né? Com os amigos. Ele não vai falar com os amigos igual ele fala com o chefe. Tem essa diferença. Então, gente, como você viu, a língua ela apresenta variações, né? Todos falam diversas línguas dentro de uma mesma língua, que seriam as variedades linguísticas, escolhendo a variedade linguística mais adequada para cada situação comunicativa. Foi o que a gente viu lá no caso do rapaz, certo? Desde que nós começamos a falar, nós fomos naturalmente aprendendo as palavras e o contexto de uso, assim como as principais regras de seleção e combinação delas, para formar frases em nossa língua. Nós fomos nos familiarizando também com as características dos vários gêneros, por isso conseguimos nos comunicar uns com os outros. E aí cabe à escola, entretanto, ampliar o uso dessa linguagem, né? Criando oportunidades para que nós possamos conhecer a linguagem, a língua escrita e a de maior prestígio social, né? Que no caso é a variação que nós vamos ver agora. As variedades linguísticas empregadas pelas pessoas que usufruem de maior prestígio cultural e social são chamadas de variedades urbanas de prestígio, né? Que são aquela variedade linguística utilizada pelas pessoas que têm mais acesso à cultura, que teve mais acesso à escolaridade, né, à escola. Então, essas pessoas elas falam aquela variedade que nós chamamos de variedades urbanas de prestígio, né? Que são as variedades urbanas de prestígio, são aquelas mais usadas nos livros, nos jornais, nas revistas, em entrevistas de emprego, em discursos políticos, entre outras situações de comunicação que são importantes para que nós possamos estar inseridos em todas as práticas sociais. Portanto, é necessário que nós consigamos dominar também essa variedade, e é para isso que nós vamos à escola também, para aprender essa variedade de prestígio. Mas isso, prestem bem atenção, isso não significa, porém, que apenas tais variedades, né, apenas as variedades de prestígio, elas sejam as certas. Não. Como nós vimos lá no exemplo do surfista, né, o rapaz ele estava falando, o homem ele estava falando uma língua bem culta, mas aquela variedade ali, ela estava inadequada para aquela situação. Então, nós não podemos dizer que tem uma variação linguística, ela é mais certa do que a outra. Não. Existe o lugar certo para usar cada variação linguística. Cada variante da língua, ela se encaixa em um lugar. E uma não é mais importante do que a outra. Quando nós fazemos isso, né, quando nós colocamos uma variação linguística acima de outra, nós estamos cometendo uma coisa chamada preconceito linguístico, né, que o preconceito linguístico ele é justamente isso. Quando nós colocamos uma variedade acima de outra, achando que ela é mais importante do que a outra, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui hoje com a nossa videoaula, né? O assunto foi essa variação linguística, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e também consigam responder à atividade, tá certo? Eu fico por aqui, até a próxima videoaula. Tchau, gente!